Muito bem. Pessoal, bom dia para você. É bom demais estar aqui com você, podendo ministrar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite a entender a palavra dele e que possamos hoje entender um pouco mais do que ele tem para nós. Amém? A pergunta... Aliás, eu não vou fazer a pergunta, não. Vou fazer uma afirmação, que é o tema dessa ministração. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Essa afirmação ela é interessante porque dá para fazer uma pergunta com ela, né? Nós vamos fazer. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu não aguento, eu falo mesmo. E é uma afirmação interessante porque quando a gente pensa que, se eu falasse assim, se encha do Espírito Santo, é diferente de deixe-se encher do Espírito Santo. Eu queria compartilhar um pouquinho hoje com você sobre esse mandamento. E para isso, se você estiver com a sua Bíblia, abra, por favor, em Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Efésios 5, 15 a 21. O pastor Ronaldo Bezerra, da sede, que vinha a Valadares, né, anualmente, acho que em 2020, por causa dessas questões de pandemia, não veio, mas em 2019 ele esteve aqui, e 2018, os anos anteriores, e é sempre uma bênção. Ele, além de ser um ótimo cantor, é um ótimo pregador da palavra, um ótimo pastor, e as ministrações dele sempre me fazem refletir bastante, eu gosto muito. E uma vez ele ministrou sobre esse texto de Efésios 5, 15 a 21. Queria compartilhar um pouco com você sobre o que o Espírito Santo falou no meu coração quando eu ouvi essa palavra do pastor Ronaldo. Então, se você já abriu Efésios 5, nós vamos ler o versículo 15 até o 21, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos ou como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se a gente continuar nos próximos versículos, no capítulo 6, a gente vai ver mais conteúdo que está junto com esse, né? Não termina aqui no 21, mas nós vamos estar tratando até o 21, até por causa da nossa limitação de tempo. Legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que desde antes da pandemia, né, porque a gente fala muito hoje sobre pandemia, sobre o novo normal, sobre o uso das tecnologias, como eu falei há pouco, para a gente se aproximar mesmo estando distantes geograficamente, né? Mas antes da pandemia, antes disso tudo que aconteceu e mudou um pouco, aliás, mudou muito a nossa rotina, as pessoas já estavam assim, sabe, eu quero Cristo, eu quero Deus, mas eu não quero igreja, eu não quero congregar, não quero me frustrar, não quero me decepcionar, porque gente é difícil, gente é complicado, e é mesmo. Eu não lembro quem que fala isso, mas algumas pessoas falam, mas não lembro quem é o autor, e fala assim, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai estragar essa igreja, porque todas as pessoas são imperfeitas, portanto, nenhuma pessoa estando em algum lugar vai permitir que esse lugar seja perfeito, né? Então lembre-se disso, nós somos finitos, falhos, limitados e, portanto, não há como a perfeição onde nós estamos e a perfeição somente no reino de Deus, por causa dele, não por nossa causa, não é verdade? Muito bem, então, por causa dessas dificuldades que a pessoa passa, frustrações e tudo, ela fala assim, eu quero Deus, eu quero sim, eu quero ouvir a palavra, vou estar no YouTube, vou ouvir, eu vou ler a Bíblia sozinho, mas esse negócio de reunir, de congregar, não é comigo não. Não estou animado com isso não, enfim. Bom,
a questão é que a gente acha, né, que se a gente se isolar a gente não vai frustrar, o que já é uma mentira por si só, porque a gente mesmo se frustra. E eu já compartilhei aqui em uma das lives um pouco do meu passado, né, como que eu era mais fechado, não gostava de me relacionar com as pessoas, queria ficar quietinho no meu canto, no meu computador, mas eu era extremamente frustrado comigo mesmo. E eu não sei se você entende o que eu estou falando, se é o seu caso, mas saiba que o Senhor pode sim te transformar, porque Ele me transformou, né? Então, essa frustração que a gente acha que vai evitar andando sozinho, ela é gerada por nós mesmos. Ela é gerada por nós mesmos, porque nós somos seres sociais. Nós somos criados para andar em sociedade, para andar uns com os outros, em comunidade. E a gente acha que não vai desgastar. Enfim, é impossível que haja igreja sem que haja relacionamento. No fim das contas é isso. Não tem como nós sermos igreja se não houver relacionamento. Aliás, você sabe muito bem que a palavra de Deus nos compara a nós todos, a igreja, com o corpo de Cristo. E o corpo ele está junto. Se a mão for separada do braço, ela deixa de fazer parte do corpo. Ela vai apodrecer, vai deixar de ser corpo. Então nós fomos criados para andar em comunidade, andarmos juntos, unidos, como igreja do Senhor. Primeira coisa que a gente tem que saber. Sabendo isso, a gente tem que lembrar e parar para pensar no privilégio que é se conviver em comunidade. Porque é sempre bom fazer algumas analogias, né? Ontem na live a gente estava fazendo analogia entre o relacionamento de nosso com o Senhor com o casamento. E dá para fazer também essa mesma analogia entre o nosso relacionamento uns com os outros, porque o casamento é um relacionamento que é bem próximo, que é bem íntimo, onde a gente conhece o outro, ou pelo menos deveria conhecer o outro na sua integridade, na sua totalidade, na sua transparência. E esse relacionamento íntimo, que pode ser um casamento, pode ser uma amizade profunda, pode ser um discipulado profundo, que também gera uma amizade profunda, uma relação de confiança profunda. Isso tudo gera desgaste, gera frustração também, gera problemas muitas vezes, mas gera crescimento, gera aprendizado, gera amadurecimento. Então você quer melhorar, você quer crescer, como a gente falou ontem, né? Crescer e crescer e crescer, ao invés de ficar aquela montanha russa, que um dia tá top, outro dia tá lá deprimido, tá mal, não sei o que, não acredita em nada, não gosta de nada. Outro dia tá lá, aleluia, glória a Deus, falando em línguas, depois já tá mais. Essa vida montanha-russa não é a vida que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é uma vida de fé em fé, de glória em glória. Mas para isso, precisamos nos relacionar uns com os outros. E o que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo, John? Você falou que o negócio é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. O relacionamento é onde a gente aprende, né? Eu falei isso com você. E é interessante, eu já comentei aqui com você, mas acho que vale repetir. Minha esposa e eu, nós somos líderes da Comuna Kids, que é um ministério com crianças aqui na comunidade da Graça, em Governador Valadares. E eu já comentei com você também que meu passado, eu era um pouco ou muito fechado, não gostava de me relacionar com as pessoas e também, talvez consequentemente, ou enfim, não sei, eu era muito direto, eu ainda sou um pouco direto, ou muito, não sei, com as pessoas, não por maldade. Quando nós assumimos esse ministério, eu já gostava de me relacionar com as pessoas, já tinha tido uma experiência de novo nascimento com o Senhor, já estava com um desejo ardente de que o reino de Deus crescesse, que Ele me usasse. Maravilha, tudo top, né? Só que eu também estava e continuo estando, crescendo e aprendendo. E aí o que acontecia? Temos aqui conosco hoje, ao vivo, alguns professores da Comuna Kids que talvez já tenham vivido isso comigo. Por ser muito direto, muito acelerado no jeito de falar, às vezes eu falava uma coisa de uma maneira ríspida com um professor ou com uma professora, e saía, pra mim estava tudo bem. Aí a minha esposa, que é minha auxiliadora idônea, abençoada, que cuida de mim, falava assim: meu bem, você viu o que você falou com a tia fulana?
você foi meio grosseiro ali, né? Eu falei, fui? Meu Deus do céu. Ia lá na tia fulana, ô tia fulana, eu te ofendi, você me perdoa se eu te ofendi, porque eu não tive a intenção, mas eu ainda estou aprendendo a conversar de uma maneira que as pessoas entendam melhor o que eu quero dizer. Agora, imagina só se eu não me relacionasse. Ah tá, resumindo, a pessoa às vezes estava mesmo chateada comigo, porque eu falei de uma maneira grosseira mesmo, sem a intenção, mas a pessoa vai, ouve meu pedido de perdão, que aliás, gente, uma coisa maravilhosa é pedir perdão, tá? Se você ainda tem dificuldade, é importante você ler um livro chamado A Isca de Satanás, do John Bevere. Ontem nós falamos sobre a Kryptonita, que é outro livro dele, que fala sobre a ofensa, né? O perigo da ofensa e sobre a bênção do perdão. Mas quando isso acontecia, que eu ia lá, me retratava, muitas vezes a Di não via, e aí a pessoa talvez me procurava, ou eu percebia depois, assim, cara, será que eu falei alguma coisa de mal? Voltava. O que acontece nessa brincadeira toda? Esses desgastes que iam gerando, né? Porque se eu falo de uma maneira ríspida com você, você vai ficar chateado, é normal, somos seres humanos. E aí, quando nós conversamos sobre isso, há um tratamento. Você fica bem, você vai deixar de estar ofendido, eu vou entender que eu preciso também melhorar na minha forma de falar, como nesse exemplo que eu estou dando. Nós crescemos, você e eu. Agora, como que isso vai acontecer se nos relacionarmos? Tem jeito? Sozinho? Não tem jeito, gente. Você sabe que não tem. O negócio é o seguinte, para a gente ser cheio do Espírito Santo, falando exatamente, especificamente do tema, tirando a introdução, para a gente ser cheio do Espírito Santo, primeiro de tudo, você já sabe, porque eu já falei um monte de vezes, o pastor Horácio já falou um monte de vezes, o Jean já falou um monte de vezes, nós precisamos ser nascidos de novo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que ser nascido de novo. Tem que ter uma experiência de novo nascimento. E hoje eu não vou falar sobre o novo nascimento especificamente, mas ontem nós falamos sobre isso, nas lives anteriores também. Então, se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada, assista, medite nessas palavras. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. É consequência, porque quando nós nascemos de novo, recebemos um novo coração disposto a obedecer a palavra de Deus, como está em Ezequiel. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E esse Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. Ele nos capacita, ele nos permite, ele nos possibilita viver uma nova vida em Cristo. Então, tenha isso em mente. Tudo que nós vamos conversar, para sermos cheios do Espírito Santo, também é por meio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Ô, gente, é muito leve, né? Se você tivesse que fazer uma penitência, como a gente vê por aí, fazer tantas coisas que as pessoas às vezes fazem. Agora eu estou falando com você, de acordo com a palavra de Deus, que tudo é por causa dele, é por meio dele e é para a glória dele. E se é por meio dele, é ele que faz em você e é ele quem faz em mim. E isso nos torna leve. Acontece que o Senhor também nos dá alguns mandamentos, vamos dizer assim, algumas coisas que você e eu precisamos de fazer. O Espírito Santo já está sendo derramado o tempo todo, porque a obra dele é perfeita, mas imagine só que você pega uma vasilha, um recipiente vazio, essa vasilha tem uma tampa, você coloca essa vasilha tampada embaixo de uma cachoeira. A água está descendo, mas vai encher de água essa vasilha? Você sabe que não é? Para a gente ter essa vasilha cheia d'água, a gente precisa tirar a tampa. E a pergunta é, como que eu tiro a tampa para a gente ser cheio do Espírito Santo? Porque não adianta a gente ficar fechado com a nossa tampa em cima, o Espírito Santo está sendo derramado, você talvez até perceba isso nas outras pessoas, mas e você não tem nada, não acontece nada. O Espírito Santo já está sendo derramado, a gente precisa tirar a tampa. A gente precisa tirar essa tampa. E aí, a gente lê, vou ler o 18, versículo 18 com você de novo, que a gente leu no comecinho. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante que a gente foca muito nesse não se embriagueis com vinho, né?
quando a pergunta principal é: a gente está cheio do Espírito Santo? Não se embriagar com vinho faz parte, mas o mais importante é: estamos cheios do Espírito Santo? Se a gente ler o versículo 19, para a gente então ficar cheio do Espírito Santo, como é que a gente abre essa tampa dessa vasilha? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quer dizer que para a gente abrir essa tampa, para permitir que o Espírito Santo nos encha, eu tenho que ficar recitando o Salmo 23, o Salmo 91? Na verdade, não. Mas a gente tem que salmodiar. E você sabe o que é salmodiar? Pega os salmos e olha como que o salmista ele entrega o que ele está sentindo ao Senhor, como que ele se expressa, ele tira de dentro de si o sentimento dele. Ele é verdadeiro, ele é real, e nós precisamos salmodiar, nós precisamos nos expressar de maneira verdadeira. Primeiro porque não adianta nada ficar com casca de aparência, porque se Deus quer ver, e Ele vê o meu e o seu coração, se o que importa para Ele é o meu e o seu coração, a casca, a aparência de santidade não faz a menor diferença para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, se a nossa aparência de santidade não for coerente com o nosso coração, a palavra nos chama de hipócritas, né? Que é o que Jesus falava com os fariseus. Então, cuidado com a aparência. Nós precisamos salmodiar. Essa é uma verdade maravilhosa, porque se nós formos verdadeiros uns com os outros, porque isso é também interessante, né? Nós devemos falar entre nós com salmos. E por isso que eu falei um pouco mais cedo sobre a célula. Quando você vai num domingo à noite ou domingo de manhã à igreja, você vai, chega, canta, ouve a palavra, depois você bate um papinho ali com os amigos e bora para casa. Não é isso? Como que você ali vai ter um relacionamento onde você vai conhecer verdadeiramente o seu próximo, onde você vai se expressar de maneira sincera e real com uma pessoa que você confia, sendo que você nem conhece as pessoas que estão ali de verdade, porque eu não sei você, mas eu não consigo conhecer mesmo, saber quem é, ter intimidade com uma pessoa que eu vejo uma vez por semana, durante 1 hora. Aliás, a gente está lá junto durante 1 hora, 2 horas, mas a gente está junto conversando minutos. Não tem como a gente ter um relacionamento de confiança. Por isso que o grupo pequeno, ou célula, ou grupos menores, ou como a gente fala na comuna também, GCEMs, que são os grupos de comunhão, edificação e multiplicação, são tão importantes. Porque no grupo pequeno, eu conheço a pessoa. No grupo pequeno, nós criamos um relacionamento de confiança. E você, é óbvio, não vai sair falando, se expressando de maneira arbitrária para qualquer pessoa. A palavra de Deus também fala para nós sermos prudentes. Então você vai sim salmodiar com o seu próximo, mas com um próximo maduro na fé, com um cristão genuíno. Não vai sair aí falando com tudo e com todos, porque isso é exposição desnecessária. Agora, quando nós confessamos uns para os outros, a palavra diz em Tiago que nós somos curados também. Ora, você quer ser curado? A palavra de Deus dá a receita, você vai pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar, você vai ser perdoado, mas você quer ser curado? Tem que confessar uns aos outros. Isso é lindo, porque não é confessionário no sentido de chegar lá e falar assim, tudo bem, eu queria só falar aqui da minha vida, dos meus pecados para você. É mais que isso, é um relacionamento de amizade, de confiança entre você e um cristão maduro, genuíno. Porque eu volto a dizer, porque é importante, não é para você sair falando qualquer coisa com qualquer pessoa. Tenha sabedoria, né? Nós lemos no comecinho, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando, 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, temos que ter sabedoria, ok? Joia. O versículo que eu separei interessante para a gente. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz,
como eles na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão com quem? Uns com os outros. Mas é quando? Se andarmos na luz. Então andar na luz está falando da nossa vida transparente, sem falsidade, sem casca. Aliás, uma coisa que me incomoda bastante é a gente santarrão demais, porque sabe aquela pessoa que se vê assim, a perfeição? Você não se incomoda com isso, não? Eu me incomodo, falando sinceramente para você. Eu prefiro primeiro esperar, conhecer bastante, porque nós somos falhos, somos limitados, nós erramos. Não devemos andar no erro, mas o erro eventualmente acontece. Por isso que nós estamos sempre crescendo. Se a gente já atingiu o limite, o topo do negócio, não tem para onde crescer. E a palavra fala para a gente crescer continuamente. Mas continuando, segunda questão, também está no versículo 19, é cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sendo bem breve quanto a isso, mas é interessante que no domingo pela manhã, domingo pela noite, não sei se já aconteceu com você, né? Eu nem vou falar que já aconteceu comigo, você já sabe que aconteceu comigo, porque eu já falei um pouquinho de mim, mas acontecia comigo de eu chegar bem chateado, irritado, nervoso, ou enfim, qualquer sentimento desses que deixa a gente meio para baixo, como a minha mãe costuma falar, deixa a gente meio borocochô. Chegava no domingo e, cara, o louvor eu não queria cantar. Não queria cantar, ficava caladão, meu negócio era curtir a fossa. Só que, às vezes eu ficava assim, poxa, mas esse momento é um momento de louvar, um momento de cantar, eu vou cantar então. E aí o dia que eu decidia abrir mão desse sentimento ruim, eu falava, vou cantar, vou louvar, começava a cantar, louvar verdadeiramente, começava a me soltar. Resultado, não dava para ficar chateado, irritado, ou qualquer outra coisa, ou borocochô, quando eu começava a louvar e a cantar. Então os hinos e os cânticos, eles têm um poder muito bacana sobre nós. Vamos usá-los, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. E isso é muito importante, muito maravilhoso, porque nos abençoa também demais. Além da gente estar louvando a Deus, ou seja, falando de Deus, daquilo que Ele faz por nós, ou adorando a Deus por aquilo que Ele é, nós também recebemos essa... Eu vou usar a palavra libertação, mas entenda a libertação no sentido bem pequeno, não libertação do pecado, porque é Cristo que nos liberta do pecado, mas uma libertação daquele sentimento que às vezes está nos incomodando, e a gente, se continuar naquele sentimento, vai ficando fechado, vai ficando chateado, vai crescendo. Isso é muito gostoso. E a palavra de Deus nos manda, nos ordena a cantarmos hinos e cânticos de louvor ao Senhor. Depois no versículo 20, fala que a gente tem que dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Uma coisa importante para você saber, dar graças não é falar obrigado, dar graças não é falar assim, exemplo, todo mundo tem o hábito, pelo menos no meu ciclo de convivência, a orar para almoçar. Então a gente vai fazer oração e abençoar o alimento, agradecer pelo alimento que vamos receber. Né? Pai, nós somos gratos pelo alimento que vamos receber, muito obrigado, consagramos esse alimento ao Senhor. Quando a gente fala, damos graças ao Senhor pelo alimento, a gente está obedecendo o mandamento de dar graças. Mas e o meu coração está dando graças? Eu estou feliz com, vamos supor que o cardápio seja um cardápio mais simples, arroz, feijão e ovo frito. Eu particularmente acho gostoso, mas talvez a carne seja muito importante para você, ou uma verdura seja muito importante para você, naquele dia não teve jeito. E aí, você está grato pelo que você tem? Você agradece a Deus de verdade? Porque ser grato é muito importante para tudo na vida. E a gratidão, ela também é terapêutica. Ela também é terapêutica. Aliás, viver em comunidade, viver com os irmãos é terapêutico, porque fomos chamados para crescer juntos. E o que Deus faz para nós, gente, nada que Deus faz é à toa. Nada que Deus faz é à toa. Uma coisa que o pastor Ronaldo falou, quando eu ouvi essa ministração dele, que é muito legal. Murmurar não é o contrário de ser grato?
pessoa que não é grata, ela costuma murmurar demais. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, porque murmurar, olha só, murmurar é orar, só que ao contrário. Quando você está murmurando, você está falando com Deus. Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu faria melhor. Já parou para pensar nisso? Murmurar é orar, só que invertido. Em vez de você estar entrando construindo um relacionamento ou estreitando o relacionamento com Deus, você está se afastando dele e falando assim, eu faria melhor que você, se eu tivesse no seu lugar. E murmuração é uma coisa tão fácil, né, da gente vacilar. A gente tem que ter muita atenção. E quando a gente começar a murmurar, caso isso aconteça com você, como já aconteceu e infelizmente acontece comigo, a gente tem que parar para pensar, estamos sendo gratos com o que temos? Estamos sendo gratos com o momento em que estamos vivendo? Porque a pandemia... Blá, blá. Gente, podemos aprender com o momento que estamos vivendo? Sim ou não? Porque eu dei alguns exemplos daquilo que nós temos aprendido com a pandemia. Não significa que eu estou gostando da pandemia de jeito nenhum. Quero estar junto com você presencialmente, poder te abraçar, poder estar junto, poder andar junto, fazer minha célula presencial ao invés de online. Quero muito. A Renata comentou sobre as crianças estarem juntas. É o que eu mais quero, as crianças todas juntas, unidas. Não quero isso que está acontecendo, mas podemos aprender com isso? Somos gratos a Deus pelo que Ele nos proporciona, apesar dos desgastes, apesar das questões fora daquilo que nós desejamos. Temos de ter um coração grato, gente. Temos de ser grato ao Senhor. E aí, se você acha que nada tá bom, nada, não, John, infelizmente você não conhece a minha vida, o negócio para mim tá complicado. Mas espera aí. Você não consegue ser grato a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida? Consegue ser grato a Jesus por ter morrido no seu lugar, sofrido as suas dores, colocado sobre Ele os seus pecados, os meus pecados, nos permitido hoje ter uma vida nova porque Ele pagou o preço, porque a palavra de Deus fala, a alma que pecar, essa morrerá. E Ele morreu por mim, por você, e nós podemos sim hoje ter uma nova vida em Cristo Jesus por causa disso. Dá para ser grato por isso. Não é possível. E eu tenho certeza que se você passar a ser grato por isso, você vai começar a ser grato pelas outras coisas também. Porque é uma cadeia, é uma sequência. São consequências. Você quer ser igual a Jesus? Vai começando que vai sendo. Nós vamos nos aperfeiçoando, sendo aperfeiçoados, melhor dizendo. Para a gente encerrar, quarto item para a gente tirar essa tampa da vasilha e sermos cheios do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é o versículo 21. Filipenses 2, versículo 3, o versículo 5, o versículo 6, 7 e 8. Vou ler com vocês isso aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Se a gente parar de olhar para o outro achando que a gente é melhor do que o outro, a gente começa a entender que, na verdade, talvez o outro seja até melhor que a gente. A realidade é que a gente é igual, sabe, gente? Mas se a gente olhar para o outro, entendendo que nós fomos chamados por Deus para servi-lo, a gente vai começar a entender melhor o outro. A gente vai começar a ter mais misericórdia.
a gente vai começar a olhar para o outro de uma maneira diferente, olhar para o outro como Jesus olha para nós. Porque o versículo que nós lemos em Filipenses, Deus, abriu mão de ser Deus, tornando-se homem, vivendo a vida que nós vivemos. E aí Jesus abre mão disso tudo, vem para a terra para fazer o quê? Para ser servido? Ele veio servir. E hoje nós somos chamados a servir uns aos outros. Sabe, se a gente se acha melhor do que o outro, primeiro a gente está errando feio, errando de uma maneira rude, porque a gente não é. Não somos mesmo. Não ache que a nossa aparência pode dizer quem nós somos, não. Não ache, não. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém. Uns podem ter uma condição financeira melhor, outros podem não ter a condição financeira, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E se você acha que você é melhor que alguém, você já está sendo pior por achar isso. Precisamos servir uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós cristãos seremos reconhecidos pelo amor com o qual amamos uns aos outros. Agora, se eu me acho melhor do que o outro, que amor é esse que eu vou ter por ele? Porque se eu me acho melhor que o outro, eu já fico meio assim, sabe? Mais distante, olhando meio que de cima. É ou não é? Quando você acha que você é melhor do que o outro, você começa a julgar o outro para começar. Isso aí que ele faz eu não faço. Isso aí que ele fala eu não falo. Eu não faço a minha gestão do jeito que esse cara faz. As consequências do erro dele, pra você ver como é que ele é fraquinho, tadinho. E não somos melhor que ninguém. Pelo contrário, devemos nos sujeitar uns aos outros. Nos colocar embaixo. Nos colocar na posição de servos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, foi o que Jesus falou. Você quer ser exaltado? Lava os pés. Lava os pés uns dos outros. A gente vai ser reconhecido pelo amor que a gente ama um ao outro. Não vai ser pela forma que a gente se veste. Não vai ser pela forma que a gente fala. Se a gente fala em língua, se a gente não fala. Se a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, se a gente não anda. Nós vamos ser reconhecidos como cristãos pelo amor com o qual amamos uns aos outros. Nem pela pregação da palavra. Nem por sair falando na rua que Jesus salva, que Jesus é maravilhoso e tudo mais. Mas com a nossa vida, o amor que de nós flui, porque é o amor de Deus em nós, fluindo a partir de nós, ao outro, esse é o sinal de que seremos, de que somos cristãos de verdade. Para a gente encerrar, João 13, versículo 34 e 35. Olha o que Jesus falou comigo e com você. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Percebeu que tem um critério. Não é ame uns aos outros como se achar melhor, não. Tem um critério para você amar uns aos outros. Qual que é o critério? Qual que é a régua? Como Cristo nos amou. E como que Cristo nos amou, gente? Cristo nos amou dando a vida por nós. E posso dizer que tempo é vida? Porque o tempo passa, a vida passa, não é isso? Você tem gastado o seu tempo para amar as pessoas, para servir as pessoas? O pastor Carlos Alberto tem uma frase que eu acho fantástica, que é: o amor é o que o amor faz. Tem uma outra frase que ele fala muito também, que eu acho muito interessante: a indiferença dá desculpas, o amor sempre dá um jeito. E aí? Seu amor é o amor que faz? É o amor que é? Ou é o amor que fala no domingo à noite, olha para o seu irmão e fala, eu te amo? Vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou? Vamos abrir a tampa e sermos cheios do Espírito Santo? Porque, pessoal, você entendeu que é o Espírito Santo que nos enche? Que não é a gente que se enche, a gente se deixa encher. Só isso. Abri a tampa, encheu. Eu não estou enchendo, eu só abri a tampa. Abra a tampa. Abra a tampa, porque o Espírito Santo já está sendo derramado. Ele já está sendo derramado.
Vamos abrir a tampa, a nossa tampa, vamos ser cheios do Espírito Santo. O Senhor tem para nós uma vida cheia do Espírito Santo. E eu não sei o que poderia ser melhor do que isso. Ser salvo pela graça, viver uma vida de crescimento, cheios do Espírito Santo. Aí, gente, você vai alcançar o próximo, você vai fazer discípulos, você vai obedecer a palavra, porque é por causa dele, é por meio dele. Não tem outra coisa que a gente possa fazer, que a gente precise fazer. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu te convido a refletir nessa palavra. Se você puder, te convido a continuar a leitura a partir do 22, que tem mais coisas que estão sendo faladas. Medite nessa palavra. Fale com o Espírito Santo. Sabe, a gente pode sim pedir para ser cheio do Espírito Santo. A gente pode pedir sabedoria. A palavra de Deus fala que a quem pede sabedoria, Deus a dá. Mas muito mais do que o pedido, nós precisamos de obedecer a palavra, porque aquilo que já foi mandado fazer, a gente tem que fazer. Você não precisa orar e falar assim: ai Deus, eu preciso amar o fulano. Ou fulano faz parte dos seres humanos. Cristo amou o fulano? Ou não? Não é? Vamos obedecer aquilo que não tem dúvida? Vamos obedecer. Obediência é melhor do que sacrifício, a gente falou ontem, né? E que o Espírito Santo, que também nos capacita a fazer tudo isso, te capacite a entender essa palavra, a absorver essa palavra e a executar a partir dessa palavra. Amém, queridos?